Fala galera, seja bem-vindo ao podcast Minuto em Cristo. Eu sou o Igor Mesquita, eu estou muito feliz em estar aqui nesse projeto que nasceu no coração de Deus. Eu creio que você vai ser muito abençoado e eu estou aqui com meu irmão, meu líder, o cara que me discipula, Maicon, e nós fazemos parte do Ministério Next da Lagoinha Niterói. Os pastores Bernardo Mota e Tainá Mota são eles que nos lideram. A Lagoinha aqui faz parte do ministério do Felipe Valadão, Mariana Valadão, e nós somos muito privilegiados em fazer parte de tudo isso que está acontecendo aqui na nossa cidade. Eu vou deixar que ele se apresente, que ele fale um pouco sobre ele antes de a gente partir para o nosso papo. Fala galera, eu sou o Maicon Alves, sou casado com a mulher mais linda de Niterói, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, e eu vou falar Brasil, a Maiara Alves. Hoje nós servimos a Lagoinha Niterói no Ministério Next e nós somos muito felizes, cara, de poder caminhar com um cara como o Igor. Me sinto muito honrado, irmão, privilegiado de poder estar aqui e receber esse convite. Você tem um coração incrível, irmão, e quando você me fez o convite eu não pensei duas vezes, sabe? Eu falei, eu preciso estar lá, eu Amém. preciso participar disso, de tudo que Deus está fazendo na sua vida, irmão. Amém. E assim, é uma honra de verdade estar aqui. Tô com meu coração alegre e vambora. Vambora, irmão. Então, algo que eu achei incrível, mano, nesse tempo que eu já te conheço e tal, foi quando você levou uma palavra lá no Next e você falou sobre ser um homem segundo o coração de Deus. E logo a gente pensa em Davi. E quero que você traga isso para a galera escutar, tudo isso que foi gerado no seu coração antes de você ministrar lá, que, cara, marcou a minha vida, eu nunca mais esqueci essa palavra e vai ser edificante demais escutar isso novamente. Cara, eu gosto muito da história de Davi, né? Eu sempre fico empolgado, cheio de ânimo para falar dele. Toda vez que eu falo a história de Davi, algo é gerado no meu coração, sabe? Deus gera algo no meu coração. E, irmão, vamos lá, no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, 1 Samuel 16, tem lá, né, quando Deus manda Samuel ir à casa de Jessé para ungir um de seus filhos. E Samuel vai à casa de Jessé, chega lá, ele pergunta a Jessé se estavam todos os filhos e mandou chamar os filhos, e veio primeiro. Abinadab chegou, era um cara forte, bonito, e Samuel logo pensou, é esse o homem que o Senhor quer ungir, né? Mas o Senhor falou para Samuel, não é esse, porque eu olho o coração, você olha a aparência, sabe? Então, irmão, Deus não olha a aparência, Deus não olha suas habilidades, Deus não olha o que você sabe fazer, o que você tem de melhor. Claro que isso tudo é proveitoso para Deus, mas o que eu estou querendo dizer, para que fique mais claro e no melhor entendimento, é que você pode não ter nada, irmão, porque talento Deus te dá, tudo Deus pode te dar, e o que você precisa ter, mano, o essencial, o que nós precisamos ter é um coração, sabe, quebrantado e obediente ao Senhor. Então, ser um homem segundo o coração de Deus, isso mexe muito comigo, e é o que eu busco, né, todos os dias. Essa é a nossa caminhada, esse precisa ser o nosso sucesso, irmão. Então, amém. Samuel olha ele e fala, é esse. Deus fala, não é esse. Ele chama outro, pede para Jessé chamar outro. Aí Eliabe chega e o Senhor também fala, não é esse. Enfim, eram 7 filhos, vieram os 7 e o Senhor falava, não é esse, não é esse, não é esse. E Samuel vira para Jessé e pergunta, tem mais algum? Você tem mais algum filho? E ele fala, eu tenho, o mais jovem, o caçula, mas ele está no pasto cuidando das ovelhas. O interessante é que ele fala mais nesse texto. E o mais, quando ele fala, eu tenho mais, ele está lá, saca? Entende? Mas ele não está aqui, ele está lá, tipo, estavam todos reunidos, irmão. O próprio pai dele não acreditava nele, não chamou ele para fazer parte do momento que um profeta, irmão, imagine você receber um profeta na sua casa, o profeta fala assim, eu vim aqui porque eu preciso ungir o seu filho. Irmão, você quer todo mundo lá e sim. Se fosse eu ia juntar todo mundo, vem cá, quem é? E ficou um esquecido, irmão. E ele tava lá sendo obediente, cara. Davi tava lá cuidando das ovelhas, né?
E ele fala mais. E esse mais, ele usa para dar ênfase, sabe? Tipo assim, eu até tenho um filho, mas ele tá lá. Ele não tá aqui. Como se não fosse muito importante, sabe qual é? Então, assim, ele usa essa palavra mais para dar uma ênfase que ele não tava lá. E eu fico pensando, irmão, imagine o coração de Davi, a cabeça de Davi, como seria para Davi chegar em casa, alguém chama ele, não sei, chegar em casa, ter um profeta com toda a sua família e ele, o que está acontecendo aqui? Por que eu não estou aqui? Sim. Entende? Mas eu imagino que ele deve ter chegado lá tranquilo, em paz e parou para ouvir, né? Sim, irmão. E ao que você falou aí, acho incrível, isso tira muito peso, que Deus não está interessado se a gente tem habilidades ou não, o que a gente tem ou não, se a gente tem posse, se a gente... Que hoje nós vivemos uma geração que se compara muito, que quer fazer, que quer ter, né? Mas ter um coração voltado para Deus é o que realmente traz realidades dos céus para as nossas vidas, né? E isso tira um peso. Você não precisa ter nada, ter as coisas é muito bom e Deus nos dá, né? Como você disse, talento, por exemplo. Mas isso não é requisito, né? Para que a gente seja homens e mulheres de Deus. Então, a gente ter um coração voltado a Deus, né? A gente ter um coração obediente, um coração que está aberto para escutar a palavra, que está aberto para servir, que está aberto para ser generoso, para estar se relacionando com Deus, isso nos torna homens e mulheres de Deus. E eu parei para pensar, né, cara, vai ser um tema muito interessante, tal, tá compartilhando com o Maicon, e tem algumas coisas que Davi viveu, né, que as pessoas às vezes se perguntam, cara, como que Davi era um homem segundo o coração de Deus, se ele cometeu vários erros, né? E queria até que você compartilhasse a sua opinião sobre isso, o que Deus falou com você em relação a isso, porque é um questionamento de muitas pessoas. Sim. Ah, mas Davi fez isso, mas Davi fez aquilo, sim, e até mesmo para a sua própria vida. Mas eu erro tanto, eu não consigo parar de andar em maus caminhos. Então, irmão, essa é para lá que a gente está caminhando. Assim como Davi, cara, um cara que errou muito, a gente pode ver vários outros no Novo Testamento, irmão. Pedro, Mateus, enfim, a gente vai caminhar para lá e a gente vai chegar nesse ponto que foi algo que uma vez Deus falou comigo que realmente virou algo no meu coração e minha vida nunca mais foi a mesma depois que eu pude ouvir isso do Senhor, sabe? Então, isso mudou minha vida, cara, quando eu pude entender, eu tive esse entendimento, sabe? Isso virou uma verdade no meu coração e assim, minha vida nunca mais foi a mesma, irmão, de verdade. Essa questão de comparação, de tudo aquilo que você falou, a gente vive num tempo onde a gente sempre se compara com o outro. Pô, o Igor fala bem, cara, eu não falo bem, mas caramba, Deus me chamou para algo, como que eu posso alcançar esse algo? Eu falei sobre requisitos, você falou um pouco também, não é errado precisamos estudar, precisamos nos capacitar, sabe? A gente, se tem ferramentas para isso, nós precisamos ir atrás dessas ferramentas e poder ter a maior capacitação possível para cumprir algo para Deus em excelência. Mas, cara, se você não tiver e Deus quiser fazer na sua vida, Deus é Deus, irmão. Ele vai fazer e ponto. Então, assim, Davi foi um cara que, beleza, ele foi esquecido, ele foi ungido e ele começou a trilhar o chamado de Deus na vida dele. E vamos lá, quem foi Davi? Qual foi o erro de Davi? A gente tem vários e o mais famoso aí que todo mundo conhece, todo mundo fala, foi ele ter caído, né? Ele ter adulterado. Mas é tão interessante, mano, que todos nós estamos sujeitos a erro, sabe? Tem circunstâncias em tudo quanto é lugar. Você errar é uma escolha sua. Você não erra porque, caramba, eu errei porque eu escolhi errar, sabe? É mais forte que eu tenho dificuldade nessa área, mas o Senhor é poderoso, irmão, para nos curar, sabe? Nos libertar de todas as coisas. Sim. Maicon, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e mesmo assim ele errou? Sim, pô, como eu tenho debilidades, como você tem, Davi também tinha, mas o que me deixa mais impactado nesse texto, irmão? Diante do erro dele, ele não pegou um erro e falou assim, caramba,
eu sou um cara ruim, ele não teve uma condenação. Eu imagino que ele deve ter ficado mal. E por que que eu defino isso, que ele ficou mal? Porque ele chegou pro Senhor e falou: Deus, que o Senhor me tire tudo, mas só não tira a minha presença. Isso. Ele tinha um reinado, ele tinha muitas coisas, ele tinha muitas posses. Ele era o rei, irmão. Mas ele fala assim: tu tá vendo tudo isso aqui que eu tenho? Isso não vale de nada. Porque com isso, eu não vou conseguir ficar sem errar. Mas eu tenho uma certeza: com a sua presença, eu consigo ficar sem errar, eu consigo ficar sem pecar, eu consigo caminhar em um caminho de santidade e por aí vai. Então, é interessante a gente falar que, caramba, nós podemos ter tudo, mas nada é mais valioso do que a presença de Deus, nada é mais valioso do que a graça do Senhor. Então, precisamos entender, ter uma metanoia na nossa cabeça para que isso vire uma verdade no nosso coração e venhamos a caminhar, irmão, debaixo de uma palavra, com toda a verdade do Senhor. Então, assim, que se levante uma geração, irmão. Amém, eu quero ser um cara assim, que eu vire para Deus e fale assim: Senhor, que me falte tudo, mas que não falta a sua presença. Porque quando a gente tem a presença, nós temos tudo. Exatamente. E Davi, ele realmente não se preocupou com o seu reinado, poder, fama. Ele só não queria que Deus retirasse o Santo Espírito dele, porque ele tinha prazer ali, né? Na presença de Deus. E a gente vê que Davi, ele caiu, beleza, mas ele não permanecia ali, né? Ele errava, mas ele não permanecia no erro. Ele tinha um coração quebrantado, ele se arrependia rapidamente. E a gente pode dividir arrependimento de remorso, né? Sim. Arrependimento é totalmente diferente de remorso. O arrependimento, você não volta a pecar, você não volta a errar, você não volta a cair nas mesmas coisas, mas o remorso, sim. O remorso te leva a você falhar novamente, a você errar novamente. O remorso muitas vezes não faz a gente, né? Eu me incluo nisso, se quebrantar aos pés de Jesus, se quebrantar no secreto. Então a gente precisa se arrepender. A gente precisa, até porque a grande mensagem do Evangelho é arrependei-vos, né? João Batista pregou arrependei-vos, Jesus pregou arrependei-vos, né? Então a gente precisa se arrepender diariamente. A gente tem que estar sempre renovando a nossa mente. Primeira mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Exatamente. E diante disso, cara, que eu tô falando aqui, que nós estamos conversando, Salmos no capítulo 34, no versículo 18, diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Então, irmão, uma coisa que o Senhor não resiste é um coração quebrantado, entendeu? Quando a gente tem um remorso, como você falou, talvez eu peque aqui, eu erre aqui, mas, sei lá, irmão, Senhor, me perdoa, mas não é de todo o coração, sabe qual é? Eu não tô com o meu coração rasgado, eu não tô com o meu coração quebrantado, eu não tô buscando o Senhor com toda a intensidade, porque não existe outra resposta, cara, a não ser como eu consigo ser um homem melhor. Sim, sabe? Não tem outra resposta a não ser buscando o Senhor. Sim. Não existe outra resposta. Pode procurar em qualquer lugar, pode rodar tudo, mas a resposta mano, você quer ser um cara bem sucedido, de sucesso, busca o Senhor com todo o seu coração, seja um homem temente. Exatamente. Tenha profundidade em Deus que... E Davi, ele era submisso, ele foi paciente, né? Ele foi ungido como o rei de Israel, mas ele esperou bastante tempo, né? Até Saul sair do reinado para ele poder, enfim, reinar. Então nós vemos também muita paciência, né? Perseverança, submissão ao rei Saul. Sim. Mesmo Saul querendo matar ele. Sim. E a gente vê que Davi também foi honrado demais, até em questão de liderança. Nós vemos em uma passagem, não me lembro qual, cara, agora, que Davi queria beber uma água de um poço de não sei aonde, vocês que são mais crentes aí, de uma água de não sei aonde, e os amigos dele falaram assim: mano, vamos pegar essa água para Davi. E os caras, eles deram sua própria vida para ir buscar um copo de água para Davi beber. Então, assim, a gente vê que realmente Davi, ele foi um homem também que influenciou, né, muita gente. Ele teve ali uma relevância, né, em seu meio. E algo que eu destaquei aqui também
é que Davi era uma pessoa comprometida com a glória de Deus e com a proclamação de sua vontade, como está em Salmo 51, que diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Mano, isso é incrível, né? É Davi, ele querendo ser um canal de Deus aqui na terra. Cara, porque, assim, ele era tão alinhado, irmão. Imagina ser chamado com homem segundo o coração de Deus. Ou seja, eu quero o que o Senhor quer. Então, assim, o que eu tenho não pode ficar só para mim. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Então, é isso. Senhor, me ajude. Abra os meus lábios para que eu proclame a sua verdade e possa alcançar pessoas. Irmão, e Davi, você me perguntou lá no início, né? Falou sobre erros e tal. Ele sempre foi um cara improvável. Sempre foi. Se você olhar toda a história de Davi, ler 1 Samuel, você vai ver que Davi sempre foi um cara improvável. E Deus gosta desses caras improváveis, né? Não é à toa que a gente está aqui. Não é à toa que hoje eu faço o que eu faço. Eu lembro que quando eu comecei a entender em Deus, cara, o que o Senhor queria de mim, eu comecei a entrar em crise, irmão. Eu falei assim, caramba, o que vai ser de mim, sabe qual é? Eu sou muito pequeno para isso. E você olhando para Davi também era muito pequeno para conseguir fazer tudo aquilo que Deus tinha chamado ele para fazer. Mas eu costumo dizer que a improbabilidade é uma matéria-prima para Deus levantar grandes homens, para Deus levantar grandes mulheres, para Deus levantar grandes pessoas. Então o que a gente precisa, irmão, é ser um homem segundo o coração de Deus de verdade. Amém. E eu pensava lá atrás que eu não conseguia e eu consegui. E eu estou prosseguindo, permanecendo nisso, porque eu entendi que é a graça. Sabe qual é? Há 4 anos atrás, 5 anos atrás, 4 anos atrás, 4 e meio, quando eu decidi me voltar para o Senhor, eu descobri que existia uma graça. E hoje eu continuo entendendo que é graça sobre graça para a gente fazer isso. E Davi era um cara assim, irmão. A honra que Davi tinha, ele já tinha uma palavra. Saul estava no reinado ainda, mas ele honrou até a morte, irmão. Ele honrou até o fim, cara. Não, ele é ungido do Senhor. Foi o Senhor que eu entendo que o Senhor colocou ele aqui. Então eu não posso tocar nesse cara, irmão. Eu não posso desonrar esse cara. Sim. Entende a cultura de honra? E assim, tudo que ele plantou, irmão, tudo que ele semeou, ele também colheu, né? Quanta honra o Davi recebeu, sabe qual é? Eu preciso... eu queria beber água de tal lugar. Os caras dão a vida. Sim, você acha mano. que isso foi o quê? À toa? Não, foi porque ele plantou honra. Exatamente. Então ele colheu honra. Exatamente. Entende? Eu até pesquisei aqui, cara, para ler aqui. Tá em 2 Samuel, no capítulo 23, versos 15 e 16, rapidinho. E teve Davi desejo e disse: quem me dera beber água da cisterna de Belém que está junto à porta. Então aqueles 3 poderosos romperam pelo arraial dos filisteus, ou seja, 3 caras foram dar a vida para pegar uma água para Davi, tá ligado? E tiraram a água da cisterna de Belém, que está junto à porta, e a tomaram e a trouxeram a Davi. Isso que é o mais louco. Porém, ele não quis beber, mas derramou perante o Senhor. Imagina a loucura que os caras fizeram para ir lá pegar uma água para ele e eles chegarem e Davi jogar fora. Imagina a crise desses caras. Mas aquilo ali também foi um reconhecimento de Davi, né? Falar, caraca, esses caras foram lá, mano. Eles arriscaram a sua vida para pegar um copo de água de Belém. Mas eu ofereço ao Senhor, porque Ele é digno, né? Até disso, cara. Então, diante disso tudo que a gente trocou ideia aqui, cara, a gente vê, né, o que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus e como que ele viveu a sua vida, ele perseverou, né, em todos os seus caminhos. Ele, de fato, né, era um cara que se quebrantava constantemente em Deus e intensamente, que a gente precisa não ser só intenso, né, mas ser constante. Correto. E vice-versa. Correto. Irmão, eu fico pensando um pouco, como a gente estava falando, ele ser intenso, né? A intensidade de Davi, né? Mas Davi, ele foi intenso não só quando ele começou não só quando começou a realização de algo que Deus despejou sobre a vida dele, ou seja, o reinado, né?
Mas antes de Samuel, cara, chegar na casa de Jessé, que era o pai de Davi e ungir Davi, Davi já era intenso lá atrás das malhadas. Olha que incrível, mano. Então, olha que aprendizado que a gente consegue tirar disso. Eu não preciso esperar algo acontecer para eu ser intenso. Eu preciso ser intenso agora, Exato. mas ao mesmo tempo não esquecer lá na frente. Qual é o nosso cuidado nisso? Eu tenho uma frase que é o seguinte, eu guardo isso para mim, que é: a ansiedade do futuro nos tira a intensidade do presente. Uau. Sabe qual é? Porque eu tô vendo tanta coisa que Deus falou pra mim, eu tô com meus olhos e meu coração lá, que eu esqueço de ser intenso aqui. O que eu faço hoje? O que Deus me deu pra cuidar hoje? Isso vai me ajudar a trilhar um caminho até eu chegar lá e cumprir tudo aquilo que Deus tem pra mim. Isso vai gerar maturidade, isso vai me forjar. Enfim, então eu fico imaginando Davi atrás das malhadas, sendo intenso em cuidar das ovelhas dos seus pais. Ou seja, ele sempre foi um cara obediente, irmão. E Deus olha isso, é o seu coração, entende? Então, o que a gente precisa fazer, Davi, fazer igual Davi, ser intenso, mesmo sabendo que tem coisas grandes, mesmo sabendo que o Senhor me ungiu, tá bom, eu vou chegar lá, mas eu preciso ser intenso hoje. Eu não preciso e eu não tenho o porquê ser ansioso em viver tudo aquilo, sabe? Precisamos sim ter um anseio, mas não nos perder de viver o presente, que é um presente. É verdade. Sabe? E a gente encontra esse local de descanso em Jesus. Cara, eu não quero estar ansioso, eu tenho que estar em Jesus. Eu não quero estar oprimido, eu tenho que estar em Jesus. É uma necessidade, mano. Ou seja, Jesus é a resposta de tudo. Exatamente. Faz parte da nossa natureza, sabe? Ansiar pelo retorno de Jesus também, sim. Isso é essencial, a gente clamar isso, né? E esse local de descanso a gente encontra em Jesus, né? Todas as coisas estão em Jesus. A vida plena está em Jesus. Correto. Né? E a gente precisa reconhecer isso. O mundo precisa reconhecer isso. As pessoas precisam reconhecer isso. E, mano, eu queria também aqui fazer algo maneiro, fazer um troca rápido aqui, perguntas e respostas rápidas, né? Vai ser Vamos algo lá. Descontraído aqui. E eu botei aqui algumas coisas, então se você conseguir responder rápido vai ser maneiro, sem irmão, pensar eu demoro muito. Pra processar. Aí, ó. Me dá uma água. Tô nervoso. Não, tranquilo, mas, vai. Cara, antes pode completar, assim, sobre Davi, sobre, cara, a vida que Jesus nos oferece a todo tempo, a todo momento. Cara, então, a vida que Jesus nos oferece é uma vida de plenitude, paz, alegria no espírito, mesmo estando num mundo corrompido e com tantas circunstâncias nos sufocando. Jesus é a resposta de tudo, irmão. Essa é a grande verdade, né? Eu vejo tantas pessoas, mas eu não quero falar de ninguém, eu quero falar de mim, sabe, nesse momento, porque eu sempre fui um cara que procurei muitas respostas, sabe? Eu sempre fui um cara que eu tinha muitas coisas, mas na verdade eu não tinha nada. Eu sempre senti um vazio muito grande dentro de mim. E isso foi preenchido quando eu encontrei Jesus, irmão. Eu pude entender que tudo que eu tinha não valia de nada para mim, perto do conhecimento de quem Cristo é. Amém. Do entendimento dessa revelação. Como Paulo fala em Filipenses 3:8 e 9. Tudo isso para mim é como esterco, cara, perto do conhecimento da glória de Deus. Então, o que Deus nos oferece é uma vida plena. É até louco de pensar isso, de caramba, como que no mundo assim, do jeito que tá, eu consigo ter uma vida plena, eu consigo ser feliz, eu consigo ser sorridente, só tendo o Espírito Santo, cara. Amém, mano. Só tendo o Espírito Santo. É Ele que nos consola, é Ele que nos preenche, é Ele que nos dá força. Enfim, irmão. E assim, só para completar algo que eu queria falar rapidinho, a gente falou muito sobre Davi, sobre a improbabilidade, sobre ele ser rejeitado, sobre ele ser desacreditado. Por que eu falo isso? Porque isso é uma mensagem muito atual para o nosso tempo, onde as pessoas têm a necessidade, precisam não, elas geram uma necessidade dentro delas de aparecer, sabe? De, caramba,
se eu aparecer, eu vou estar perto de pessoas. Se eu aparecer nesse mundo de Instagram, de internet, eu vou ter sucesso, sabe? Eu vou ser um cara conhecido, mas isso pra Deus não vale de nada, irmão. Exatamente. Qual é o sucesso que nós precisamos ter? É buscar o Senhor. Provérbios diz que a glória de Deus é se esconder, e a nossa glória, a glória dos reis, é conhecer, é buscar o Senhor, sabe? Então, a gente tá num tempo que todo mundo quer ser visto, todo mundo quer aparecer, é uma necessidade de fazer algo, sabe? E muitas das vezes as pessoas não sabem como fazer algo, não sabem por onde chegar, aí que se arrebenta, quebra a cara, pega atalhos, entra em lugares que não era para entrar. Ou talvez as pessoas nem entrem em nada e ficam quietas, sabe? Tipo assim, eu não sou ninguém gosta de mim. São os dois extremos. São extremos, cara. Tipo assim, eu sou rejeitado pela minha família, sabe? Eu sou um cara que eu não falo muito bem, eu sou um cara que eu não tenho nada. O meu currículo não é eficiente para esse mundo. E se a gente olhar para o evangelho, para a vida de Jesus, para tudo que Jesus fez, Jesus encontrou um cara chamado Pedro, Jesus encontrou um cara chamado Mateus. Quem era Pedro? Cara, Pedro, quando a gente vai ler sobre Pedro, diz que ele era um pescador, correto? A gente olha para Mateus, vai ler sobre Mateus nos evangelhos, diz que Mateus era um coletor de impostos. Jesus passou e chamou esses caras, mas olha quão poderoso é isso, quão poderoso tem esse chamado. Por que ele era um coletor de impostos? Por que ele era um pescador, irmão? Porque eles foram rejeitados. Sim. Eles foram rejeitados. E as pessoas, naquela época, os meninos de Israel, eles estudavam, com 6 anos de idade, eles começavam a estudar para serem mestres da lei. Eles estudavam, com 10 anos, eles completavam um ciclo. É como se tivesse uma prova e alguns passavam e completavam esse ciclo e outros voltavam para casa. E os que voltavam para casa exerciam a profissão do seu pai. Sim. Ou seja, imagine você ficar estudando para algo e você ser rejeitado pelos mestres da lei, você ser rejeitado pelos homens e você voltar para casa e começar a desenvolver, começar a aplicar a profissão do seu pai. Então, quando a gente olha para isso, irmão, a gente vê, caramba, o cara foi rejeitado. E Jesus foi atrás desses. Rejeitado. Que a religião rejeitou. Pera aí, a religião rejeitou? Eu vou atrás desses caras. Entende? Sim. E a gente vê isso até na vida do próprio Jesus, que falavam que ele era carpinteiro, porque José era carpinteiro, né? Logo, as pessoas ligam a profissão de José a Jesus também. E olha o quão poderoso é isso aqui. Jesus fala para ele, você não vai ser mais pescador de peixes, a partir de agora você vai ser pescador de homens. E, caramba, imagina o impacto que isso teve na vida do cara. Ele falar, meu irmão, eu estudei anos para algo, eu fui rejeitado pelas pessoas de algo que eu queria fazer, e eu voltei a fazer isso aqui porque eu não tinha mais escolha, irmão. Eu precisava exercer a profissão do meu pai, mas o Senhor Jesus Cristo passando olhou para mim, e ele não quis nem saber, cara, se eu fui rejeitado, ele não quis nem saber se eu sou bom, porque certamente se eu sou reprovado em algo, eu não sou apto para fazer o mesmo, correto? Mas Jesus quebrou todos os paradigmas, Jesus quebrou todos os protocolos e Jesus falou, vem comigo. E o mais interessante Pedro foi rejeitado para ser mestre da lei e ensinar as escrituras sagradas, correto? Mas quando a gente olha no livro de Atos, Pedro é o cara que prega, ele ensina e 3.000 almas se convertem. Depois 5.000 almas se convertem. Então, assim, olha o quão poderoso, irmão. Antes, o que a gente pode entender disso? Sem o Senhor, eu não consigo. Eu sou rejeitado. Mas com o Senhor, eu consigo Amém, mano. exercer aquilo que os homens me rejeitaram. Exatamente. E mesmo com Jesus, nós temos que ter muita atenção em ser levado pela opinião dos outros, em ser rejeitado pelos outros, né? Paulo fala em Gálatas, capítulo 1, verso 10, eu não me importo com o que os homens pensam, né? Mas sim com o que Deus pensa, porque senão não seriam servos de Deus, né? Então, cara, a gente tem que ter muito zelo também pela palavra, é claro, e reconhecer, cara, eu tô sendo extremista em relação a querer visibilidade, ou tô sendo extremista em relação a não querer nem sair do meu casulo. Isso aí. Né? A gente tem que ter o equilíbrio, né? esse
projeto, por exemplo, cara, ele nasceu no coração de Deus em 2018, mano. 2018, eu lembro lá que postei alguns vídeos, Minuto em Cristo no Instagram, vídeos de até 1 minuto e tal, mas foi algo que depois eu entrei em crise, enfim, cara, só Deus sabe o que eu vim gerando também no meu coração, né, em oração, é claro, para estar aqui hoje com você e para estar evangelizando, né, falando de Jesus. E é isso, cara. Foi um papo muito bom. Agora vamos para esse perguntas e respostas. Vamos lá. Comida preferida? Fricassê. Uma música? Ih, rapaz, me perdi já. Time do coração? Flamengo, pô. Um versículo? Gálatas 1:10. Um filme? O livro de Eli, irmão. Crente. Que isso? Como você gosta de aproveitar o seu tempo livre? Minha esposa curtindo. Uma matéria que gostava na escola? Matemática. Qual é a coisa que mais te deixa empolgado atualmente? Ver o evangelho. Glória a Deus, mano. E agora eu quero que você indique aí um livro pra gente. Indica um livro que mudou a sua vida, que, cara, falou muito com você. Cara, são tantos livros, né? Sim. Que mudaram minha vida, mas diante disso tudo aqui que a gente falou, eu queria indicar um livro que é O Deus Pródigo, do Timothy Keller. Não sei se é assim que se pronuncia. Como é que fala? Timothy Keller, alguém? Timóteo Keller. Timothy Keller, eu acho. Fala rápido que dá certo. Timothy Keller, ninguém nem repara. Isso. É um livro que, irmão, na verdade eu tô lendo esse livro e eu indico, assim, de olhos fechados, porque é uma das eu vou arriscar falar que é a parábola mais conhecida, né, do filho pródigo. Pródigo, sim. Sabe? E a gente pode entender ele naquela parábola, naquele livro, ele vem e esmiuça tudo aquilo ali, irmão. É um livro de 300 páginas, se eu não me engano, 200 e pouco. Imagina um livro de 300 páginas que é voltado para uma parábola. Então, olha a riqueza que tem. A profundidade que tem, irmão, né? Você lê aquilo ali e não tem como você entender, entendeu? E, assim, é esse livro que eu indico, irmão, porque tem me mudado a entender a visão de Deus sobre aquele que sai e sobre aquele que tá. Entende? E é esse livro. Top, mano. O Deus Pródigo. Top, mano. Cara, fui muito abençoado com esse bate-papo mais uma vez. A palavra de Deus sempre se renova. Amém. Escutei coisas novas do que você havia ministrado naquela noite. Deus falou coisas novas e eu ficaria aqui a noite toda falando, porque é bom demais, né? Mas é isso, foi um tempo muito bom. E, cara, volte mais vezes, volte quando quiser. É um privilégio estar trocando ideia com você, aprendendo de você, e que a gente continue aí avançando. E eu reconheço Deus na sua vida, irmão. Amém. Obrigado, irmão. Tamo junto. Tamo junto. Uma honra fazer parte disso aqui. Tô constrangido. Valeu, galera. Se você gostou dessa mensagem, desse bate-papo, compartilha com o maior número de pessoas que você puder. E entre aqui no QR Code, nos siga no Instagram, se inscreva no canal, deixe seu curtir. Isso vai ajudar muito, vai ter um alcance maior. E, cara, esteja conosco no próximo vídeo. E é isso. Tamo junto.